Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como vão? Tudo em ordem? Estamos aqui para mais uma live. A Cíntia está entrando, né? Nós já daqui a pouco chamamos o professor para entrar também. E só porque eu preciso pegar o meu. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós vamos entrar aqui para mais uma live. Eu acho que eu vou ter que pegar o meu. Olá! Boa Oi, tudo bem, noite. Marli? Tudo Tudo bem? bem? Como Bem, vai? graças a Deus. E você? Bem também? Como tá aí a Flórida? Tá bom, graças a Deus. Tá quente, chuvoso. E Bom, Prudente, como é que tá a minha terra aí? aqui só que sempre quente a sua terra, né? Mas hoje está quente, apesar do pseudo inverno nosso aqui, também está quente, Que né? bom. Eu Ok, sinto, eu sinto falta daí, viu? eu acredito, eu É, acredito. Deixa eu ver as se tem. verdadeiras amizades ficaram aí. Pois Aquelas é, desde a infância, né? É muita saudade. é verdade. Você é prudentino. Você nasceu aqui, Afonso? Nasci aí, meu Não. pai foi para aí em 1959 e fundou a Unesp, né, depois, né? Era chamado como é que fala? Instituto Prudentino de Ensino Ambiental. Depois ela se encampou na Unesp. Em 59 ele encampou, ele deve ter chegado aí antes, né? Não lembro. E aí ele falou. E aí eu nasci em 1964 aí, né? Aí minha avó chorava porque falou que só tinha índio aí. Tinha uma, tinha uma só pensão aí. Ele fala que, né, ficava nessa pensão. Então imagina como é que era Prudente aí, né? Ah, mudou um pouquinho, graças a Deus, né? Mudou, né? Não é uma Bem, metrópole ainda, né? Porque eu vim também da região de Americana para cá e na época eu estranhei bastante, mas de lá 10, 12 anos para cá eu acho que cresceu bastante essa cidade, né? sim, Bom, sim. nós já tivemos a oportunidade de ter você aqui dando aula para alguns alunos nossos, que foi, acho que a minha primeira turma de especialização em psicoterapia corporal, que a gente chama de PP1. Depois a gente deu a segunda turma PP2. Essa turma você trabalhou, veio inclusive trazer, né, a teoria da terapia manual, né? Você trouxe, a gente trabalhou com alguns mini cursos onde a gente aprendeu manobras, que foi muito importante, né? E acho que foi por conta de tudo isso que hoje a gente está aqui nessa live, né? Sim. Eu acho que isso é muito legal. Eu vou querer que você se apresente. Tem muitas pessoas que estão aqui que já conhecem a análise bioenergética, já me conhecem. A maior parte do público de hoje vão ser pessoas da nossa teoria, né? Da psicoterapia corporal. Mas é um prazer ter você aqui. Já faz tempo que tá para a gente marcar isso e estamos lá, mas a sua agenda aí também eu sei que é complicada, né? É, Então é muito prazeroso ter você aqui hoje falando com a gente sobre, né, sobre a terapia manual, sobre a fisioterapia integrativa, que eu sei que você acredita muito, tem um instituto sobre isso, eu sei que você vai se apresentar agora, daqui a pouco, né? Eu gostaria até que você se apresentasse. Por tá. quê? Porque né, eu queria só deixar para o público nosso por que eu chamei essa live, né, de terapia manual e análise bioenergética. Porque eu acho que as teorias elas têm muito em comum, né? Elas têm teorias e questões muito importantes e muito comuns. E já faz tempo que, à medida que eu fui me aproximando aí dos estudos de vocês ou do tratamento de vocês, fiz microfisioterapia com você, né? No sentido de quando você vinha para Prudente trazer os seus tratamentos com toda a sua equipe, né? Que eu também tive a oportunidade de poder fazer uso desse tratamento, que foi muito interessante. E acho que foi por aí que a gente foi se conhecendo e vendo que as teorias se encaixavam, ou que
essa proximidade, né, poderia ajudar muito os clientes e que acho que a terapia multidisciplinar, né, a teoria multidisciplinar, o tratamento multidisciplinar hoje é muito importante, né? Claro. E eu lembro que muitos dos meus clientes que eu encaminhei também para você na época deram muito resultado fazer essa troca, né? Enfim, eu gostaria de falar hoje alguns assuntos com você que vai ser muito próximos nosso, que é toque, respiração, autorregulação, não sei se dá tempo de tudo isso, né? Cuidado com o estresse, é uma hora só para tanta coisa. Mas vamos lá, queria que você se apresentasse para depois a gente ir conversando a respeito. Não, primeiro quero agradecer, né, Marli, porque a gente realmente sinto muita falta, porque você sabe, né, que depois eu mudei para Londrina e tinham poucas pessoas que fazem a sua abordagem, né? Então, meu nome é Afonso Salgado, sou fisioterapeuta e nutricionista e trabalho, né, nessa linha alternativa e complementar, até porque eu fui paciente também, e hoje a gente começa a entender algumas coisas, né? Porque da gente entrelaçar todos os nossos trabalhos, né? E vamos lá, você faz pergunta e a gente vai tentando conversar com você e vamos respondendo. Ok. Vamos lá. O Afonso Salgado ele teve um instituto aqui em Londrina, embora você esteja nos Estados Unidos hoje, está levando a sua teoria e abrindo institutos em Portugal, né, nos Estados Unidos, mas o seu instituto em Londrina ainda permanece, né, Afonso? Sim, E sim, então ele eu acho que isso é muito importante para nós. Eu acho que está tá, paralisado um pouquinho. sim. Às vezes Ok. fica bloqueando. Para iniciar, né, trabalho, o livro você para trabalhar o conceito da teoria da terapia manual com os nossos alunos, né? Então, nesse livro, nesse seu livro aqui, até tem um monte de marcações aqui, ó, que eu ainda utilizo, às vezes até mostro para os meus clientes na hora, olha, esse exercício é muito bom para isso aqui ajuda nisso, até hoje isso é muito bom para mim, né? Então, preparei algumas perguntas, mas eu queria estar colocando para o público, né, que a psicoterapia corporal tem uma crença, assim como a de vocês, que mente e corpo é uma única unidade, que a gente não separa isso, e a gente trabalha isso juntos. Isso que eu acho que é legal. Vocês trabalham isso juntos e nós trabalhamos também dessa mesma forma. E o Reich foi o primeiro terapeuta a introduzir o toque na psicoterapia, né? Lá em algum tempo atrás, né? Ele foi discípulo de Freud, trabalhava com Freud e teve esse olhar para o corpo, graças a Deus, e é por ele que nós também estamos aqui hoje. E aí vem o Alexander Lowen, criador da análise bioenergética, que introduz, inclusive, aprofunda a teoria reichiana, foi discípulo de Reich, e introduz exercícios da análise bioenergética. Então, nós trabalhamos também com exercícios corporais para poder acionar a emoção reprimida, né? E o Reich falava que os distúrbios psíquicos e emocionais estão sempre associados a alterações corporais que afetam principalmente o tônus da musculatura e que podem causar tensões crônicas ou flacidez. E eu sei que vocês trabalham com toque também. E a essas alterações musculares, o Reich chamou de couraça muscular. E essa leitura de couraça muscular para nós, inclusive a gente auxilia, a gente vê a história de vida do corpo no indivíduo, né? E nós acreditamos também que cada músculo e cada ponto estão ligados a determinadas emoções e conteúdos psíquicos reprimidos. E aí eu coloco a pergunta para você, né? Que eu sei que a microfisioterapia trabalha com o toque, né? No sentido de trazer a informação, né? E a liberação da emoção. A terapia manual trabalha dessa forma. Então, para vocês que trabalham com toque, qual a importância do toque, né? Nessa gestão da emoção ou na emoção?
A gente, depois que começou o uso da microfisioterapia, apesar de ela ter nascido na década de 80, tem mais de 30 anos, eu sempre, como pesquisador, fui tentar entender por que o toque é tão importante. Então, 2014, um neurologista, ele tinha uma paciente com um Guillain-Barré, que é um problema neurológico, que perde sensibilidade. Na hora que ele foi avaliar essa paciente, ele passou a mão assim muito sutil. E ela falou assim: olha, eu não estou sentindo a sua mão, mas eu estou tendo uma sensação. Ele falou: não, isso não é possível. Ele foi vendo vários pacientes e ele fez uma tomografia, uma ressonância nuclear funcional magnética, e ele viu que nós temos fibras, isso de 2014 para cá, Marli. Fibras sensitivas do tipo C, são 5 tipos, que reagem ao toque sutil. E, na verdade, hoje já se criou a Associação Mundial de Toque Afetivo. Então, o toque, para nós da fisioterapia, desde a Índia, em bebês, o Shantala tal, ele é muito importante, porque nós sabemos que a pele e a epiderme, eles derivam embriologicamente, né, do sistema nervoso. Então, praticamente, se você for comparar, né, o nosso sistema nervoso, a pele e um computador, a pele é o teclado. Então, sem você acessar o corpo, você não acessa o sistema nervoso. Então, hoje é impossível você não tratar uma pessoa sem tocá-la só, né? Então, por exemplo, hoje na fisioterapia integrativa, a gente faz uma avaliação e a gente vê o tanto que a pessoa está intoxicada, inflamada, oxidada. Mas se ela tem na programação metabólica dela uma história emocional, se você não enviar para alguém que trate corpo, esquece, não vai ser com remédio que você vai conseguir, não. Então, neurocientificamente, eu resumiria isso, né? A maioria de nós hoje sofre por problemas, como você falou, né? Como Reicher. E você vê, a história é meio esquisita. Reich, se não me engano, era médico, Loi também era médico, ninguém quis isso na medicina, né? Renegaram eles e vocês, graças a Deus, a psicologia pegou. Na verdade, hoje todo fisioterapeuta deveria fazer o curso de bioenergética e aí a gente trocar a figurinha, porque a abordagem no paciente que somatiza tem que ser via corpo, né? Em resumo, é o que eu penso, né? Nossa, não tenha dúvida. E para a gente também, quando a gente encaminha, eu percebo isso, né? Para pacientes, para vocês, né? Ou para micro, ou para sistema, ou para osteopatia, que eu sei que você também trouxe, ajudou a trazer a osteopatia para o Brasil, né? Enfim, Sim. a micro foi você que trouxe para o Brasil. Enfim, nós estamos conversando com o papo aqui da terapia manual, né? Toda essa questão corporal da fisioterapia. Você que foi um dos pioneiros e trouxe isso para o Brasil, né? Então, eu admiro demais o seu trabalho, admiro a sua competência e acredito muito, né, nessa forma como você fala. E essa integração que você fala de trazer o toque no corpo é fantástico isso que você está falando, porque para a gente sempre trabalhou com isso e como você falou, em 2014 isso tá sendo, desde 2014. O Reich falou isso em mil e bolinhas, né? O Loi também. E aí, quanto mais, é isso que eu percebo, quanto mais a gente caminha, ou a neurociência, ou vocês com os estudos de vocês, ou a sua ciência própria, que sei que você está fazendo uma série de pesquisas próprias, isso só nos ajuda, né? Porque Sim. nos efetiva enquanto teoria e enquanto ciência Com de certeza. algo que a gente acredita e também já fazia. Então, eu acho isso muito importante, né? Sim. E, bom, tem uma outra pergunta, senão a gente tem muito pouco tempo. Eu queria trazer o Afonso e falar assim, olha, fala aí um monte que tem conteúdo que não acaba mais, informação aí demais, né? Um computador dentro da sua cabeça, né? Mas, enfim. Tem uma outra coisa que nós trabalhamos, que eu acho que é legal, que nós trabalhamos juntos, Afonso, que vocês também acreditam, que é a respiração. Eu vejo sempre você falando nas suas lives, né? E para nós, terapeutas corporais, trabalhamos com a respiração no sentido de que a pessoa possa entrar mais em contato com o sentimento e com a emoção reprimida, né? Porque essa criação de tensão, de couraça e a contenção da respiração, tudo isso é no sentido do organismo se proteger para Sim. não ativar essas emoções, esses conteúdos reprimidos, que podem ser, inclusive, traumas, né? E que a respiração, então, favorece essa elaboração psíquica.
E nós acreditamos que a contenção das emoções sempre envolve respiração, envolve perturbações respiratórias. E eu sei que vocês acreditam nisso também. E aí a gente acredita que pode haver contenção da inspiração e da expiração, né? E que pode ocorrer esse corte no tórax e principalmente no diafragma. E nós trabalhamos no diafragma, eu fiz um curso com vocês que foi fantástico, porque nós utilizamos o STU, que é um instrumento que o Loio criou no sentido de ampliar, que é parecido com o Barrel do Pilates, eu não sei se assim fala também. E nesse curso que você veio dar para a gente aqui, na primeira e segunda turma, você trouxe para a gente informações do desbloqueio do diafragma e do nervo vago. Eu tive uma grande aprendizagem com isso. Porque hoje eu só coloco no stool, muitas vezes, quando a pessoa vai, depois que eu faço algumas manobras para liberação de nervo vago, porque você nos ensinou que isso está ligado, né, ao diafragma, ao desbloqueio de pessoas. Então, enfim, e foi fantástico, né? Quando você nos ensinou isso, eu nunca mais esqueci. Eu tenho até uma sequência que eu utilizo nas minhas sessões de aguardadas, eu utilizo da terapia manual, né? É muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, do desbloqueio do diafragma, do nervo vago, dessa importância aí para o trabalho, né? Para a respiração, para a ampliação. Então, primeira coisa, a definição do diafragma, né, é dia, divisão, fragma, cavidade. Para nós da osteopatia, nós temos 5 diafragmas, né? Então, nós temos um diafragma craniano que divide, né, lá dentro a foice do cérebro, o cerebelo. Depois, onde encaixa a cabeça, que é a cervical alta, que é uma área nobre. Hoje a gente sabe, né, que é o centro respiratório. Depois a junção cérvico-torácica. Tudo que divide duas cavidades diferentes, para nós, é um diafragma, né? O diafragma tóraco-lombar, que você está se referindo, o diafragma pélvico também. Só que o diafragma, como você falou, você matou a charada. Embriologicamente, o músculo, ele nasce depois. Se você pegar um feto de um mês, ele não tem nem osso. Então, o osso é o último a nascer. Então, hoje existe uma hierarquia de desativação. E a hierarquia começa pela emoção. Então, primeiro nós já estamos falando certo, tanto vocês como nós sabemos que o general é emoção. Então, se você vai de uma maneira ou outra para a emoção e vai chegar no mesmo ponto, você bate no dominó e o resto cai. Depois vai vindo outras estruturas, mas os nervos que controlam os músculos têm que ser desativados antes. Então, se liberou o nervo frênico e o nervo vago, principalmente o vago, nas posturas do stool que você faz, e todas as posturas, até o RPG de RAM para cima, são posturas da medicina Ayurveda que estimulam o vago, e o vago comunica intestino-cérebro, leva informação, né, de toda a parte de dopamina, de serotonina, enfim, e hoje 80% da nossa imunidade vem daí. Então, existem pacientes e clientes que você faz isso, você melhora a respiração e a respiração atua. Não só, né, na parte emocional, para mim, mas também ela vai ser um tipo de detox, vai oxigenar todos os órgãos de detox e você faz uma limpeza. A pessoa vai dormir melhor, a pessoa vai equilibrar, porque a pessoa que tem problema emocional, para mim, tem problema de respiração. Nós nunca sabemos respirar. Hoje tem livros e cursos só disso, tanto que no curso a gente ensina os nossos colegas, né? Então, eu lembro, inclusive, dos instrumentos que eu vi na sua clínica e dentro da sua sala, que são instrumentos que a gente sempre sonhou em ter na fisioterapia, porque eles vão equilibrar o sistema nervoso autônomo, que é feito através da respiração. E que o sistema nervoso autônomo é controlado pelo eixo hipotalâmico adrenal pituitário, que controla fome, sede, libido, sono. Então, olha só o trabalho que vocês fazem, né? Quer dizer, é o começo, meio e fim de uma refeição, né? De um tratamento global. Uhum. É. Nossa, que bacana ouvir você falar isso, né? É tão bom ouvir um fisioterapeuta falando, olha, eu vi o stool, isso é legal, isso é ok, isso libera, isso ajuda a liberar nervo vago, né? Você coloca nesse livro aqui, né, Afonso, alguns exercícios, algumas manobras específicas, tá dentro desse livro, algumas manobras que a gente pode utilizar, né? Para poder ajudar a liberar o nervo, esse nervo, né? É Não o lembro se prênico e o vago. Isso, exatamente.
que está associado para liberar um pouco, ampliar a respiração. Eu lembro que você falou isso. Se vocês liberarem isso e colocar no stool, vocês vão ter uma maior liberação de emoção, né? Eu lembro isso. Né? Por exemplo, hoje chega um paciente para mim, Marli, eu avalio a variabilidade da frequência cardíaca, né, por um Holter, e aí eu vejo que a pessoa está emocionalmente afetada. Sai lá um diagnóstico, porque é um exame não operador dependente, está escrito assim, ó, paciente psicoemocional. Psicoemocional, eu sei que se eu fizer micro e se eu direcionar para vocês, já basta. Qual que é o diagnóstico diferencial? Eu coloco a mão, faço a micro, ou faço as manobras que você está se referindo nesse quarto livro meu aí, e imediatamente refaço o teste. Se melhorou, é o meu diagnóstico diferencial que eu tenho que continuar via corpo. Então é muito legal isso aí, entendeu? Porque se você não mexer no sistema nervoso autônomo, que controla o sistema nervoso entérico, por exemplo, e controla tudo que é inconsciente no nosso corpo, não vai adiantar, né? Então nós temos uma riqueza nas mãos. Tanto vocês quanto nós, e isso não tem remédio que vá competir com a eficácia dos nossos gestos manuais e respiratórios, entendeu? Muito interessante. Eu lembro uma vez que a gente estava aqui junto, estava o seu pessoal, estava o Christian também, vocês trouxeram um aparelho que mensurava a regulação do sistema nervoso autônomo. É esse mesmo, é esse mesmo. E aí a gente, inclusive, né, a gente mediu, eu fiz um exercício, né, do TRE, né, na pessoa, disso, né, que é o exercício de liberação do estresse e de tensões, que nós temos aqui a formação, inclusive, sei que vocês também estão tentando levar a formação do TRE ali, que é uma ferramenta que você... eu uso muito esse termo que eu aprendi muito com vocês. Você falava assim, vocês têm ferramentas muito, muito poderosas, muito importantes nas mãos, né? E você falou do TRE, essa ferramenta que vocês têm pode ajudar no auxílio da cura do câncer, né? Eu disse, olha, que a gente sabia que nós tínhamos ferramentas importantes e saudáveis, né? A gente aplicava, só não tinha um aparelhinho para medir. E vocês trouxeram naquele momento, né? E que foi muito, muito interessante, que eu fiquei assim, uau, que deu certinho a curva, né, orgástica do Reich, o que a gente chama de curva, né, da bioenergia, né? Tensão, pico e relaxamento, né? Então, eu acredito muito, depois que eu tive esse contato com vocês, foi muito importante. Até eu queria que você falasse, porque você falou um pouco nesse livro, né, sobre o efeito do estresse no organismo, né? E nós, na psicoterapia corporal, trabalhamos também com exercícios no sentido da consciência de diminuir, inclusive, o cortisol e etc., e você fala no livro do efeito do estresse, enfatizando a importância trabalhar o estresse para organizar, para causar uma homeostase, né? Nós trabalhamos isso também na bioenergética com vibração, porque o Loin trouxe 3 conceitos básicos para a gente trabalhar, e que é o grounding, que é o exercício de dobrar os joelhos, que é o exercício de estar em contato, a respiração e a vibração. Então, esses 3 conceitos nós temos. E a vibração se conheceu, né, por nós aqui, e você depois fala no seu livro sobre a teoria polivagal, sobre a importância do trabalho do estresse, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Hoje a gente sabe que, inclusive eu tive contato aqui com a Universidade de Maryland, né, em Baltimore, que um braço direito é uma pesquisadora, fisioterapeuta, e ela realmente faz as posições de yoga e tal, e ela trabalha do lado de Porges, tanto que, né, a gente conheceu e tal. Então, na verdade, quando você acessa esse lado, né, do parasimpático ventral, que traz segurança, que hoje a gente não tem, imagina, todo mundo está isolado, inflamado, com medo, não sei o quê. Então aí você adquire, né, uns resultados a nível de estresse que outrora não existiam. Então eu me lembro, quando eu entrei também no teu consultório,
e vocês têm, eu não sei como é que é o nome, né? Tem algumas coisas, as pessoas lá, né, batem e tal, e outra coisa. A gente sempre teorizava, eu e o Christian, antes de conhecer vocês, tanto que ele começou a bioenergética, não aguentou o cheiro da brilhantina e abandonou, né? Por N motivos aí. Aí, o que aconteceu? Isso é o que a gente sempre imaginou. Pensa uma pessoa que teve câncer, como minha esposa teve, como tem gente nos assistindo que teve, que eu conheço, e que não botou nada disso para fora, não regularizou o seu sistema nervoso, não foi tratado a causa. Porque a medicina clássica, infelizmente, você tem um estresse, seja ele tóxico, químico, físico ou emocional, mas você está somatizado no corpo, arranca a mama, faz químio, rádio, mas espera aí, o que levou você a ter isso aí? E por isso que um monte de gente recidiva. Então, o que eu tenho visto dos meus pacientes, agora falando pacientes graves, né? Cada vez vem mais. Eles todos têm uma variabilidade cardíaca zero. Então, se você não trabalhar isso emocionalmente, como você falou, né, através do grounding, através da respiração, através da vibração e através de uma psicoterapia corporal, eu não vejo como outra saída. Você não conseguiu resolver isso e a causa não foi tocada. E aí existem as recidivas, que aí a medicina clássica fala, né, que existe, por exemplo, um espalhamento, né? Então, a metástase, né? Mas isso acontece quando você deixou aquilo tomar, né, uma proporção muito grande. Agora, isso eu vejo nas patologias autoimunes, nas patologias degenerativas, nas patologias, obviamente, que são comportamentais, e hoje tem pesquisa em neurociência, que é o que eu mais gosto de estudar e produzir artigo, correlacionada entre corpo e mente sendo a única unidade, né? Então, hoje, cada vez eu pego mais, não sei se você pega muito aí, criança, adolescente que não sabe se expressar com sérios problemas, né? E aí não vai ter outro jeito, que às vezes a palavra ela é insuficiente, né? E ele vai, ou ela vai se expressar através do corpo com doenças somatizadas, né, Marli? Uhum. Então Sim. eu... Não, faz muito sentido. A gente acredita muito na expressão. Bom, o Reich falava da importância da expressão emocional, né? E ele falava, ele citava em alguns livros a importância disso na regulação do sistema nervoso autônomo. Então, ele Sim, falou em alguns livros dele, vários livros, né? A análise do caráter, biopatia do câncer, função do orgasmo. Ele sempre falou dessa questão da tensão muscular alterando, né, o processo respiratório, que aí você fala muito bem que isso causa as inflamações, que eu já vi muito nas suas lives, né? Causa problemas circulatórios, sensoriais, digestivos, hormonais, né? Enfim, e que isso interfere na questão do sistema nervoso autônomo. Você veio até nos dar uma aula específica de sistema nervoso autônomo, nem sei se você lembra, né? lembro tudo, né? Porque Nós ficamos no hotel, na sua clínica, né? sim, sim, exatamente, lá no Aruá, você, É, né? E eu lembro que nós estávamos no começo da aprendizagem, porque a gente via isso com o Reich, mas essa parte prática que você trazia, né, dessas informações de como acionar, de como trazer como ativar isso, né, no corpo, fez todo sentido. Você traz a teoria de uma forma muito intensa. Então, ou seja, vocês acreditam realmente na importância da regulação do sistema nervoso autônomo na gestão da emoção, sim. certo? Sim, isso bate, inclusive, com toda a teoria, né, daquele médico que desenvolveu, né, a parte da leitura biológica, né, que é a nova medicina germânica, e ele fala isso, né, uma das causas é o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, e hoje a gente sabe disso, né? Uhum, É. sim, tá. A gente também acredita que a expressão da emoção é uma forma de descarregar isso. Como a gente sabe, né, que a gente trabalha na tensão, né, movimento, né, relaxamento, carga, ápice, descarga, né? Então, a gente acredita que essa expressão da emoção, ela vai trazer para o indivíduo esse relaxamento, essa descarga. E que quando não tem isso fica de alguma forma bloqueado no indivíduo e no corpo, Com né? certeza. Então, dentro dessa questão.
Eu sei que vocês trazem muito dentro dos seus cursos também a teoria polivagal. Quando você falou aí da questão da segurança, né? Falar de teoria polivagal é falar assim, trabalhar o indivíduo dentro de um lugar seguro, trazer tem o ventral e o dorsal, é trazer o ventral, é ficar dentro desse lugar acolhedor. A psicoterapia, eu acho que tem essa função. E vocês também trazem isso, quando vocês levam para a sala, para micro, né? Deixam um lugar tranquilo, vai falando com a pessoa. Eu acho que isso hoje é muito importante, né? Mas você falou uma coisa interessante. Nós, nessa pandemia, estamos tentando buscar esse lugar seguro, né? No meio desse medo. Né? Você acha que as doenças, Afonso, estão aumentando e vão aumentar diante desse lugar de desconforto que nós estamos vivendo hoje? Eu estava saindo do cabeleireiro aqui, e aí uns pacientes me falaram, fala um pouquinho do medo, né? Então, em 1998, justamente alguns psicólogos, eles viram que dentro da psiconeuroendocrinoimunologia, você pensando 5 minutos de alguma coisa que te fez mal, cai a imunidade 6 horas, isso é matemático, né? E então, quando você estuda isso, o medo realmente, inconsciente ou consciente, ele toma conta e cai sua imunidade mesmo. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem medo e faz uma análise da variabilidade cardíaca, que mensura o batimento cardíaco, você não tem como falar para o coração, bate mais rápido, bate mais fraco, é o seu sentimento, né? Porque nós temos mais fiozinho do coração para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, o que acontece é que você não consegue modular essa sua emoção. E aí você faz o quê? Uma pessoa que tem o tônus mais duro, significa que ele tem uma simpaticotonia. Uma pessoa que tem simpaticotonia, ela não vai dormir, ela não vai desligar a cabeça, os órgãos não vão jogar água no intestino para você fazer cocô, você vai ficar com ácido, né, clorídrico alterado, vai te dar regurgitamento gastroesofágico. Então, na verdade, hoje eu acredito que 90%, se eu não for até meio otimista ou mais, das pessoas tem problema, não é, emocional, e o medo é aquele que aumenta a inflamação, que aumenta, né, o desequilíbrio entre tudo que nós vivemos e nós sentimos, né? Então eu tenho visto assim hoje aqui na Flórida, por exemplo, aumentou muito, né, e as pessoas estão com medo. Hoje um aluno meu coloca num grupo de WhatsApp da microfisioterapia que eu deveria tomar cuidado isso, aquilo, tal, tal. As pessoas estão entrando, na verdade, muitos estão em pânico, né? Até porque não é explicado. Ninguém está tirando a verdade do Covid, que ele é extremamente agressivo, que ele é extremamente letal. Ninguém está falando isso. Mas o medo tem que ser cuidado, né, Marli? E eu tenho visto que a maioria das vezes a gente tem que levar isso para dentro das casas, né? Explicando, né, para as pessoas fazerem alguma coisa para que isso entre em normalidade. Então, por exemplo, aqui subiu 30, 40% no Brasil da venda de ansiolítico, né? Então, essa ansiedade, juntando com medo, com a inflamação, é o prato perfeito para cair sua imunidade e aí qualquer bicho vai entrar em você mesmo. Então, isso eu acho pior do que você não estar se cuidando na alimentação, no exercício, etc. Entendeu? Eu penso assim, né? Nossa, não tenha dúvida. Eu tenho alguns clientes, né, que tiveram que extrair rim e etc, né, trazer por conta dessa, o medo traz essa couraça visceral que a gente chama, né, e atinge as vísceras, né, então pedrifica ou causa inflamações, enfim, etc. E aí você fala desse medo e é assustador mesmo, né? Que é uma coisa real e eu também acredito nessa questão de que a gente teria que trabalhar isso. Mas eu acredito também que nós vamos ter muitos sintomas de estresse pós-traumático, pós-Covid ou dentro dessa questão Covid aí para ser trabalhada, né? E aí a sua linha a minha, eu acho que a gente vai, se Deus quiser, trabalhar bastante nesse sentido, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho que foi da Ana Silvia, né? Ela já falou lá atrás que foi sobre a importância dessa unidade funcional, que a gente estava falando até há pouco tempo, e ela fez uma pergunta aqui, como fica o trabalho da microfisioterapia na pandemia?
como vocês falam, né? Porque a gente também trabalha com toque aqui, a gente está buscando, recriando, sei lá, fazendo tanta coisa aqui que nós estamos, várias lives de vários professores meus estão dizendo assim, nós nunca fomos tão criativos para encontrar caminhos para lidar com o corpo através da terapia online e etc, né? Enfim. Na micro, caiu muito as pessoas pelo medo, né, de irem até o consultório. Então, inviabilizou a abordagem no corpo, né? O que a gente tem feito muito é a abordagem na fisioterapia integrativa. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tiro o dia inteiro só para fazer consulta online. Porque a gente passa alguns questionários que vão me dar o estado seu do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, sistema nervoso autônomo, se você está inflamado, oxidado, intoxicado. Então, através disso, a gente vai dando exercícios que nós gravamos, né? Como vocês, né? Fazer o grounding, fazer posturas do vago, etc., na casa da pessoa. A gente gravou muita coisa de Samadeva, né? Vamos regularizar chakra, enfim, etc., diminuir o estresse e passamos muitos suplementos, se é possível, porque assim, para nós, quando você está intoxicado, a gente fala intoxicado, você pensa sempre em toxina. Não, você pode estar intoxicado, igual você falou, com couraça, e você, como ser humano, vai enchendo o teu copinho com um monte de problema. Na hora que extravasa, é o trigger, você tem um sintoma. E esse sintoma pode ser diverso, como você falou, pode ser visceral, etc. Agora, neurocientificamente, nós sabemos que a gente pode dar uma ajudada nisso se você baixar esse nível de estresse. E aí você pode usar o corpo para isso. Então a gente tem passado muita orientação via online e muitos suplementos para que você diminua a hipersensibilidade que está com os nervos à flor da pele. E isso tem ajudado muito. Exemplo, o que mais danifica com estresse é o número de mitocôndria. E é onde tem mais mitocôndria? Tem no cérebro, tem no sistema músculo-esquelético, que tem a ver tudo com o que vocês fazem. E a gente prescreve, o fisioterapeuta hoje pode prescrever, né? Eu também sou nutricionista, prescrevo um suplemento de mitocôndria. Porque quando eu aumento mitocôndria, eu aumento minha defesa. E eu crio, eu dou mais força para essa pessoa, entre aspas, para desintoxicar, desinflamar e enfrentar este inimigo, seja tóxico, químico, físico, emocional. Então, à distância, a gente tem feito isso. Presencial tem caído muito, né? Obviamente, as pessoas que vêm procurar a gente, né? Uhum. É o que acontece com a gente. A gente está fazendo terapia online, né? Se vem no consultório, a gente tem que seguir toda essa questão da Organização Mundial da Saúde, respeitando, mas também o exercício o cliente faz, né? A gente vai orientando e etc, né? E aí eles vão fazendo e a gente vai criando e recriando em cima dessa importância dele trabalhar o corpo, né? Dessa expressão que precisa ser trazida, mas de outra forma, né? Sim. Agora, a gente tem percebido e visto que a telinha tem nos ajudado muito, né? Que a gente está conseguindo trazer a emoção, fazer a psicoterapia acontecer dentro da questão virtual, né? E que a gente consegue acessar, né? Entrar nessa sincronicidade com o cliente, né? Então, assim, eu acho que isso está sendo muito positivo para a gente. Coisas que todos os terapeutas tinham esse receio, né? Antigamente, né? Como fazer isso? Não quero fazer isso. Acho que a maior parte, né? Poucos já estavam mais adaptados a fazer terapia virtual, né? Ou através online. Mas hoje não. Hoje o Covid nos trouxe essa possibilidade de compreender que existe e que essa possibilidade de nós trabalharmos através da terapia online, né? Isso foi muito positivo para a gente, né? Bom, vamos lá. A gente trabalha também na análise bioenergética, né? E, enfim, com a leitura corporal, a leitura energética, né? Se a pessoa está com bastante energia, bastante carga, ou se está mais debilitada, com baixa carga de energia. Enfim, a gente vê a história de vida no corpo. Vocês também, eu vejo que pela micro, vocês também conseguem receber informação, até datar muitas vezes,
dos conflitos que aconteceram na história do indivíduo, que eu acho que isso é muito importante, né? E vocês, e a gente, por exemplo, só tem a agradecer. Particularmente, eu amo essa questão que o Alexander Lowen e o Reich nos trouxe, que é a leitura corporal, né? Mas vocês têm a leitura biológica, tem até um curso de vocês de leitura biológica que eu ainda pretendo fazer com certeza inteiro, mas eu fiz alguns pequenos workshops, vamos dizer assim, que vocês colocaram, e que faz muito sentido, né? A leitura biológica faz muito sentido com os nossos estudos, tanto da bioenergética quanto da biossíntese, né? Sim. Porque a biossíntese trabalha no endoderma, né? Compreendendo endoderma, ectoderma e mesoderma, né? E, enfim, ela traz essa ampliação. E quando eu fui fazer esse mini cursos com vocês, eu achei isso fantástico. E tem algo muito curioso que vocês falam sobre a situação específica da doença, da onde ela pode aparecer no organismo, né? Fase simpática, fase parasimpática, enfim, vocês têm, da leitura biológica, vocês têm um arsenal de informações aí para poder nos ajudar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa abordagem é uma abordagem que veio de Hammer, né? Que perdeu o filho dele e, obviamente, depois que ele ficou em coma e morreu, ele, como oncologista, não entendeu por que ele teve, né, um câncer, né? Justamente num órgão de reprodução, a esposa também, e a esposa faleceu. Então, ele foi estudar o impacto da emoção na geração de doenças, né? Então, na verdade, Hammer foi buscar a causa, entre aspas, dessa doença. Ele leva em consideração as 5 leis que ele criou. É muito legal, obviamente, hoje tem que se adaptar, porque quando ele montou isso, ele estava numa década diferente, hoje as coisas já mudaram, né? E isso deu para nós, fisioterapeutas, um entendimento melhor, né? Então, eu vou dar um exemplo. A minha esposa teve um câncer de mama no bico do seio. O bico do seio, ele vai gerar leite, ele vai jogar o leite para fora, então ele é oriundo do ectoderma. Segundo Hammer, quando é que entrou o impacto nela? É uma fase pós-conflitual. Para ele, tudo que é conflito, 2 cachorros que mordem um ao outro, ninguém para lamber ferida. Vou lamber ferida no outro dia. Então, hoje eu brigo com a Marli, amanhã eu me arrependo, eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça pós-conflitual. Então, ele estuda o conflito, pós-conflito, as fases. E aí, por exemplo, esse câncer de mama ductal, ele é pós-conflitual, ele é parasimpático. Então, quando ela tomou as quimioterapias, que são simpáticas, eles comem o tumor, dá resultado. Agora, se você pega uma paciente que teve um câncer de mama que está em volta, que é lobular, para ele normalmente o conflito. Aí vamos supor que na hora que eu faço a micro, sai o conflito, na leitura eu uso junto para dizer o seguinte, peraí, qual que é o conflito? Pô, meu marido me traiu. Pô, nós somos fisioterapeuta, aí é onde a gente para e fala, o problema não é meu, o problema é da Marli e da turma dela lá. Então, na verdade, se você não trabalhar aquele conflito e não resolveu aquilo lá, pessoal, não adianta quimio e rádio não, porque a coisa vai voltar, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quando cresce o meu tumor, né? Se ele é na simpaticotonia ou na vagotonia, e nós proferimos palavras, mas são palavras para que o paciente, entre aspas, ele entenda que é aquilo lá. Então depende muito da percepção dele. Qual que é o meu alerta aqui para meus colegas que estão me escutando? Primeiro, microfisioterapia é uma técnica de terapia manual. Então eu acho o máximo um professor meu médico, né, de bioenergética, né, que ele faz biomagnetismo médico, ele fala cala-te e cura. Então, fisioterapeuta não é psicólogo, então ele tem que entrar e sair com a boca fechada se ele tiver só o curso de terapia manual. Aí ele se aventura a fazer a leitura biológica. E aí fala demais. E hoje a gente está tendo muito problema, porque quem pode falar e usar a palavra, inclusive o corpo, são vocês. Então é um alerta que eu faço para todos os colegas, tanto que eu estou orientando 2 mestrandas, e a gente fez em fibromialgia os pontos da micro. Sabe como nós fizemos, Marli? Calado. Porque é uma técnica que não precisa falar. Quando eu dou uma data, o que eu fazia com os nossos clientes em comum?
Você me autorizava, a gente pedia para o paciente, o seu cliente, ele deixava, eu passava para você. Era fechado, lacrado, com ética, e você tem que trabalhar. Então a gente tem que saber um pouquinho o limite. Então a leitura biológica é muito legal, mas hoje ela se banalizou. Não esse curso, mas um monte de gente montou seus próprios cursos com um monte de informação de Hammer e, infelizmente, eu acho que falta. Primeiro, falta muita ciência e, segundo, falta bom senso, sabe? Então eu acho uma técnica legal, mas eu acho que a gente tinha que trocar mais informação. Nossa, que legal isso, e que legal, acho isso muito bom, perfeito. A gente também tem essa questão, essa preocupação, viu, Afonso? A gente sempre se preocupa em até que ponto a gente pode ir, se há um trauma no corpo, como a gente vai acionar isso, respeitando, não invadindo. Né, que informação a gente pode, até que ponto a gente pode ir com essa informação, até que ponto esse corpo tem que esperar para obter essa informação, Sim. onde ele está preparado, onde não está preparado. Então é fantástico isso que você coloca. Por exemplo, o que eu tenho visto na mídia, Marli, que me preocupa como cientista, como clínica, eu sou uma pessoa 34 anos de formada, a gente não está aqui para passear nem para brincar. Então, você tem problema no ombro, eu acho que você tem problema com tal, não sei o que, da família. Meu Deus do céu, isso me apavora. Porque o fisioterapeuta, ele perdeu a noção do ridículo. E eu falo isso, eu fico pé da vida com meus alunos, porque por isso que eu falo, né? Eu vou aproveitar esse pouquinho tempinho para te chamar de volta, que quando você deu as palestras, a gente tem que criar uma maneira de jogar cursos online daquilo que vocês fazem para conhecimento de toda a massa, né, de profissionais da saúde, inclusive os fisioterapeutas, né, inclusive nutricionistas, porque hoje a gente tem prova científica o quanto você somatiza e tem um problema, às vezes, intestinal. Síndrome de intestino irritável, não é? Colite ulcerativa, 90% é emocional. Endometriose, mesma coisa. A gente tem sabido que é um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, além de você estar se poluindo por N motivos. Então, na verdade, a gente tem que unir forças para privilegiar as pessoas que realmente fazem o trabalho sério, né? Uhum. É muito interessante, né? Muito interessante. Mas eu queria comentar aqui que foi um trabalho que a gente que fez junto com uma cliente minha, que ela não engravidava de jeito nenhum, né? E dentro da questão terapêutica, a gente tinha ido até um ponto, né? E depois ela foi para você, eu indiquei, ela fez a micro, e aí você liberou algumas questões lá, né? Que acionaram informações para ela, que foi muito importante. E que ela chorou muito, né, na micro, inclusive, e que depois ela chegou para a psicoterapia, né, e disse: eu tenho algo para contar que eu sempre escondi por muita vergonha. Na adolescência, eu tentei o suicídio várias vezes. Né? Essa informação estava, de alguma forma, guardada nesse corpo, né? E que eu lembro que eu até comentei com você que era uma dificuldade de engravidar e ela foi lá. Ter feito esse trabalho conjunto, ter trazido essa informação para a psicoterapia, essa pessoa ia iniciar um tratamento de gravidez e quando foi fazer um ultrassom, ela estava grávida. Né? Amém. Então, eu acho que esse trabalho que a gente também tem que, além dessa questão da gente procurar pessoas éticas, a gente também tem que enfatizar a importância desse trabalho multidisciplinar, né? Ninguém é melhor que ninguém, né? Nesse mundo e nem em lugar nenhum. Não estou falando que a análise bioenergética vai ser a melhor técnica aqui ou que a micro, mas eu acho que a gente tem que pensar nessa unidade, né? Nesse trabalho multidisciplinar. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso dá muito resultado, né? Por exemplo, eu falo da minha filha. Você me ajudou muito presencialmente, muito à distância, né? Onde eu desabafava com você e tal. E aí minha filha tem um histórico, a segunda filha, de um problema emocional. Minha sogra estava morrendo em casa quando ela nasceu. Então, esse tipo de exemplo é um exemplo claro que ela tentou, olha, psiquiatria, ela fez fono, fez tudo que você imaginar, lembra? Vinvência, etc. O que ela melhorou? Muita técnica corporal. Então a gente sabe, hoje eu cheguei num ponto que eu falo, ó, a gente fazendo uma boa avaliação, e essa avaliação não tem que ficar só com a gente, todo mundo tem que saber. Se é uma programação metabólica que é psicológica,
tem que ser via corpo. Eu volto a insistir, porque hoje nós temos receptores na pele que leem a sua intenção, imagina. Lê tudo. Hoje tem receptores que fazem isso, meu Deus. Então, olha só, nós estamos vivendo sei lá, uma mudança em um paradigma ao qual nós vamos precisar cada vez unir mais as forças. O fisioterapeuta hoje precisaria de ter um curso específico de vocês da biociência e da bioenergética, primeiro para a gente se cuidar. Quando eu entro naquela sala no Aruá e você fala assim, ó, grupo 1 e grupo 2, cada um olha um para a cara do outro e faz isso, você tá louca, cheio de colchão no chão. Eu falei, onde eu vim amarrar o meu jegue? Porque nós, fisioterapeutas, olha o nome, fisioterapeuta. Então, e mesmo com os ortopedistas, são pessoas rígidas, nós somos rígidos, todos nós somos rígidos. Então, nós precisamos primeiro se tratar para depois poder abandonar. E aí, depois que eu fui ver, quando vocês respiravam em voz alta, pá, eu falava, meu Deus, esses caras fumaram maconha, cheiraram cocaína aqui. Mas hoje eu sei que nós precisamos de vocês. Tem hora que eu pego o paciente aqui e dá vontade de gritar, Marli, vem aqui, porque eu sei que não é para mim. Então eu preciso, né? Que a gente una as forças para a gente mostrar para o mundo aí que a gente tem que trabalhar em conjunto, como você falou, cada um no seu, né, no seu galho, né? Cada macaco no seu galho, né? Bom, eu acho isso muito legal. Eu queria até falar para você, a minha filha está assistindo nossa live e ela iniciou fisioterapia. Ah, né? que legal! Então, provavelmente vai ser uma aluna aí de vocês nos cursos no futuro, né? Porque vamos ver qual área ela vai, mas é importante que ela está ouvindo, é importante todos os fisioterapeutas ficarem ligados, né? E então ela escreveu aí, oi. Oi, Aninha, né? Aninha? A Aninha. Aninha, um beijo para você, viu, Aninha? Vai ser sua colega de trabalho, né? Mas é muito legal você estar falando isso. Eu acho isso muito importante. Está todo mundo aqui elogiando, batendo palma, falando da importância dessa postura ética, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Bom, tem uma coisa também que eu acho que cabe até para a gente ir tentando, é uma última pergunta, talvez, que é a importância da palavra, que é isso que você está falando, né? E eu aprendi isso no curso com vocês, né? Que a palavra tem poder, né? Eu lembro até um curso que você fez aqui, que era Como Ter Saúde no Mundo Doente, que ainda perdura, né? Eu acho que esse curso você vai dar eternamente. Vai, de eterno. Agora está subdividido. Como Ter Saúde no Mundo Doente, nós estamos escrevendo agora. Eu escrevi o 6º livro, que é Fisioterapia Integrativa, nós estamos escrevendo o 7º, que vai ser Como Ter Saúde no Mundo Doente, Ambiente e Saúde. E nós estamos fracionando, né? Vão ser e-books, etc. Né? Isso aí vai continuar, viu, Marli? Cortei. Esse curso, acho que você teve aqui dando em Presidente Prudente, foi muito legal, acho que foi em 2012, eu não lembro qual foi que você começou a dar esse curso. Sim. Mas eu lembro que você veio dar aqui com o seu pessoal e foi fantástico, né? Então, e que fala de tudo isso que nós falamos hoje, de alguma forma, né? Então, tem uma questão que vocês falam na leitura biológica, da importância da palavra, que é usar a palavra certa no momento certo, mas tem uma questão de orelha, falar na orelha direita, que o cérebro recebe, a orelha esquerda, enfim. Eu achava aquilo muito legal na época, todo mundo ficava uau, né? Como é isso, né? Então, isso é um conceito de Hammer, né? E hoje nós estamos usando isso associado à abertura da neuroplasticidade, que é o que me trouxe aqui. Exemplo. Hoje eu fiz consultas online e eu falei, uma menina tem desordens de alimentação, chama eating disorder, né, em inglês. E ela come só poucas coisas e se bobear, ela entra num processo anorexo, né? Então, existe uma correlação grande com a palavra e a neuroplasticidade. Então, hoje eu faço o seguinte, eu estimulo a orelha esquerda com estimulação elétrica do nervo vago, eu coloco o capacete de infravermelho e vermelho para melhorar o número de sinapse, melhorar o número de neurônios, melhora a neuroplasticidade e eu, por repetitividade, falo algumas frases. Então, isso veio da ideia de Hammer e nós hoje fazemos isso. Hoje nós temos capacetes aqui que são chamados Brain Tap, que modulam os sinais das duas orelhas, reprogramam todas as ondas cerebrais que você tem.
Então, hoje a gente tem usado muito isso. Psicólogos aqui têm feito esse trabalho grande, então eles fazem o uso das ondas, que são ondas que às vezes não têm um ruído de música, tem às vezes programação neurolinguística, você que sabe, eu não gosto de ficar escutando alguém falando na minha orelha, mas eu gosto de ver essas vibrações que o resultante molda o nosso cérebro. Eu fiz um curso aqui em Harvard, né, que é onde eu fui convidado para escrever um capítulo de um livro, já está pronto, e já editaram o livro, que chama-se Medical Training and Learning. Quer dizer, eu aprendi técnicas de aprendizado para dar aula e para ensinar os clientes e pacientes para melhorar a plasticidade cerebral. Então, esse jogo na orelha é um jogo de neuroplasticidade cerebral. É bem legal. E eu falei hoje assim para a mãe, usa o capacete na sua filha, né? Depois você vai no ouvido direito, que é o receptivo, e vai falar para ela, né, frases que vão entrar no inconsciente, mas primeiro você abre. Ou você vai pegar um equipamento, abrir as ondas, aí você vai ver onda alfa, beta, teta, gama, delta, e depois você vai dar a informação. Então hoje a gente usa neurociência, os artefatos tecnológicos para a gente poder ter resultado, entendeu? Então isso é sensacional. Nossa, eu já ouvi você, às vezes, nas lives, e vejo assim no IGTV você postando, que isso também ajuda na depressão, né? Muito, muito, muito. Diminuição da depressão. Eu tenho visto você falando, né, a respeito dessa questão. Isso é muito, muito legal. Bom, antes que termine, porque a gente tem aqui 5 minutos, né, para a gente terminar, que foi fantástico, assim, né? Eu acho que a gente poderia falar milhões de coisas mais. Se você quiser falar do livro e-book, eu não sei quando vai sair o e-book, se você quiser colocar aqui algumas informações também dos seus cursos, né? Eu queria falar uma coisa bem séria. O que hoje a gente mensurou? Eu acabei fazendo 2 doutorados. No segundo doutorado, a gente viu que fazer ressonância da cabeça é caro, é invasivo, né? E ela é eletromagnética, é ruim. Então nós fizemos Doppler transcraniano. Então, imprudente, você teria que ver qual é o médico que faz Doppler transcraniano. Então, as janelas acústicas para entrar é no olho, aqui e atrás. E ele vai calcular 4 parâmetros, né? Ele vai verificar quanto de sangue você tem no volume sistólico, diastólico, no índice de resistitividade e no índice de pulsatilidade. Quer dizer, os vasos, antigamente se falava assim, o idoso está ficando esclerosado. Mas é o que acontece? Você deixa com o seu estresse, com o seu problema emocional, distúrbio do sono, ansiedade, falta sangue no cérebro, em resumo é isso, e os vasos ficam muito duros. E quando você usa este capacete, você melhora esses parâmetros. Vai mais sangue no óxido nítrico. Então, o que eu penso que isso é universal. Não é para mim, não é para o fisioterapeuta. Vocês podem adquirir esses equipamentos que a gente trouxe aqui para os Estados Unidos, pela Cosmético aí do Brasil. Eu tenho curso gravado, não precisa fazer curso com a gente. Faz lá antes e depois vai fazer a sua terapia no corpo. Porque você está devolvendo, através dessa luz, aquilo que o cérebro não tem. Tanto que aqui é usado para Alzheimer, foi isso que eu fiz, né? Eu operei ratos, injetei Alzheimer, a beta-amiloide, causei Alzheimer, isso regrediu. Eu fiz isso com idosos e a gente viu que depois que usaram os capacetes, eu fiz isso com adolescente, melhorou a ansiedade, depressão, distúrbio do sono. Então, isso eu acho de cunho social. Todo mundo faz uma mamografia para ver se tem câncer de mama para ajudar, deveria fazer, todos nós deveríamos fazer, então, esse Doppler. Segundo recado, cada um que passa de 30 anos perde a cada 10 anos 10% das mitocôndrias. E quando você usa o capacete, você devolve as mitocôndrias. Temos 2 minutos. Então, e isso eu acho mais do que legal. É para Parkinson também, a Viviane está perguntando, tá? Então, eu acho que a gente pode combinar, faz outras lives, mas eu quero só inteirar o convite para você passar as informações que você tem para o meu pessoal. Tá bom? Tá, ok. Aí a gente pode, eu convido o seu pessoal, que é o Instituto Salgado Saúde, né? Pode, isso. Colocar lá e seguir o Afonso, que ele todo dia passa informação. Isso, Afonso, pessoal. eu quero agradecer imensamente. Eu que agradeço. Né? Foi muito gratificante. Eu acho que a gente depois, no futuro, pode até pensar em mais temas, né? Sim. Fazia tempo que a gente precisava
fazer, não tinha como nos encontrar, mas foi um encontro muito importante, né? Dessa questão da terapia corporal, da terapia manual com a psicoterapia corporal e com essas informações novas de ciência recente, né? Que você tem nos trouxe hoje, enfim, e você tem trazido aí na sua fala, assim. Eu que agradeço. Então, muito obrigada. Muito obrigado Muito você. obrigada mesmo, viu? Um Foi beijão, muito viu? bom. O pessoal está falando aqui que gostou demais, Uhum. e tal. Todo mundo agradecendo. Um beijão, Antes viu, que Aninha? termine a live, Um beijo pra um bom Aninha. final de semana para você. Um feliz Dia dos Pais, Obrigado. porque domingo é Dia dos Pais, né? E Obrigado. tudo de bom aí para você, para sua família. Muito obrigada. Amém. Para você também. Um beijo para sua família também. Tchau. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Gratidão. Tchau. Pessoal, muito obrigada por todo mundo que assistiu e até mais, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.